Olá, extraordinários! Tudo bem com vocês? Que dia emocionante, que dia maravilhoso e que vídeo especial. É hora de invadir o subconsciente e transformar a sua realidade. Vocês aqui que acompanham o conteúdo, com certeza veem diversos materiais e estão sempre em busca de respostas, de transformações, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que com toda certeza vai mudar a sua realidade. E se eu disser que esse algo já está dentro de você e que você só precisa se lembrar de lembrar disso? Você acredita? Bom, gente, muito obrigado por estarem aqui no canal. É este o sentimento que eu tenho de gratidão, inclusive por esse momento. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é um livro muito especial entre os diversos autores, diversos temas específicos que na verdade acabam sendo o mesmo, de certa forma eles se alinham, se completam, se complementam. E esse livro especial e importante, que eu quis ler há muito tempo, e eu finalizei ele no dia de hoje, é o Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. Esse livro, ele tem os ensinamentos do Abraham, que é uma coletividade de não matéria. E o mais bacana desse livro é que ele é dividido em duas partes. Quando eu ouvi falar a primeira vez desse livro, eu fiquei muito... Sabe quando você fica magnetizado pela temática e fica curioso? Na verdade, você entende com a expansão de consciência que essa curiosidade, ela representa o seu alinhamento no momento perfeito com aquilo que está disposto para a sua realidade. Na primeira parte, ele fala assim, há coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Tá assim, ó, a primeira parte do livro. É lindo, eu tô até com o olho vermelho, tá? Que eu chorei muito, chegando na última parte. E o que ele quer dizer com coisas que nós sabemos, que você pode ter esquecido, mas é importante lembrar? Exatamente sobre, entre tantas coisas, o poder interior, a sua conexão, o seu alinhamento, a atenção ao sistema de orientação emocional. E a parte 2 são os processos que vão ajudá-lo a conseguir o que você deseja. São 22 processos. Gente, esse livro, entre todas as coisas, ele concentra a sua temática central na ideia de nós nos lembrarmos de quem nós realmente somos, de onde viemos e quais são as nossas missões de alma, de vida aqui nessa terra. E como fazer o melhor aproveitamento de tudo isso. Como vencer os contrastes, os desafios, os obstáculos. Como sair de escala de emoções baixas para as mais altas. Como mudar frequência. Como alinhar o nosso sistema interior com aquilo que nós queremos manifestar. E aqui ele fala exatamente de uma forma extremamente organizada através da Esther e do Jerry, tudo isso. O começo do livro é uma delícia. Eu não vou ficar dando spoiler específico sobre nada, eu vou falar só sobre algumas coisas. Ela fala muito como ela via essa situação de conexão espiritual, de receber clarezas de mensagens, de direcionamentos, e como Jerry, diferente dela, visualiza isso também. Ele tem um certo quê de extremamente curioso, de acreditar de cara, de ficar muito interessado, e ela sempre meio desconfiada, mas é a junção perfeita, certo? O equilíbrio de uma balança perfeita na vida é feita exatamente por opostos que são complementares. Quando você monta um quebra-cabeça, eu vou dar esse exemplo, não são peças iguais que compõem a arte final, ali a montagem íntegra da proposta de imagem, do jogo. E são as diferenças que unem a arte completa, perfeita, admirável, apaixonante. Então, vendo a Esther e o Jerry, eu percebi muito esse entrosamento diferente. É tão gostoso, porque a gente já começa o livro aí entendendo
que são as diferenças admiráveis entre algumas das coisas. Eu vou citar uma que talvez nós tenhamos nos esquecido, mas é importante lembrar exatamente disso. Quando nós viemos para essa realidade, nós sabíamos que nós estávamos vindo para cá, inclusive lidar com a soma pelas diferenças, entender, complementar, aprender, evoluir com as diferenças. Diferenças essas que não existe certo e não existe errado. Essas diferenças são todas aprendizado. Quando eu tenho uma ação sem julgamento pertinente àquilo que eu tenho como autorresponsabilidade ou aquilo como eu tenho como compreensão, faz sentido na minha expansão. Não significa que eu tenho que experimentar coisas que não vão me colocar num alinhamento vibracional positivo para entender sobre aquilo. O princípio é o não julgamento. Entendendo as diferenças, entendendo que cada um está dando aqui nessa realidade o máximo de si. E que quem procura acha. Como assim, Michael, quem procura acha? Quem procura, por exemplo, expansão encontra. Entre todos os livros que eu li, eu sempre me apaixono, eu chorei em todos eles. E eu quero muito indicar esse livro para vocês. Ele é transformacional, ele é extremamente poderoso. E ele é um livro que, inclusive, até essa edição, foram vendidas mais de 7 milhões de cópias ao redor do mundo, em diversas línguas. E eu gosto muito porque o Dr. Wayne, quem conhece o Dr. Wayne, que é autor daquele livro A Força da Intenção, ele fala assim: o livro que você tem nas mãos contém alguns dos mais formidáveis ensinamentos. Senti-me profundamente tocado e influenciado pelas mensagens que Abraham oferece. Ele é um livro que ele te devolve para uma aula de lembrança interior. Ele te ajuda a lapidar por dentro a sua estrutura emocional, os seus dogmas, crenças, se limpando e se livrando de tudo isso, e isso refletindo no seu exterior. Energeticamente isso é sentido, e ele muda a realidade, ele muda, transforma essa realidade a partir de um movimento de permissão. A gente fala o Abraham, mas diz que é uma coletividade de consciência. Eles estão aqui no livro, esses processos, esses procedimentos, e eu quero trazer para vocês em específico alguns, como nós temos o quadro dos sonhos, nós temos aqui a roda da fortuna, arrume a desordem, entregue para o gerente. Tem uma série de procedimentos e processos que são extremamente simples e absolutamente poderosos, porque tudo que você faz o tempo inteiro, consciente e inconsciente, é pedir. E a fonte sempre responde. A gente sempre pede. A fonte sempre atende. Então você vai entender aqui, no completo do livro, a como conduzir intencionalmente os seus pedidos, a como solicitar da maneira correta e como permitir o alinhamento para que você receba. Você vai se permitir. Você não vai ganhar, você vai permitir porque já existe disponível para você, assim como existe para mim. E o que ele mais foca, o foco central, além do conhecimento do seu sistema de orientação, que todos nós temos no interior, que é essa bússola que nos indica se nós estamos mais próximos ou distantes da fonte criadora, ou se nós estamos mais próximos ou distantes das realizações dos nossos sonhos em qualquer área. Você tem um desejo? Esse desejo que você fala, não, isso aqui é muito específico, é esse desejo aí. Ah, meu desejo é muito grande, eu acho que eu preciso de uma coisa, é para esse daí também. Ah, não, meu caso é impossível, é para esse também. Todos, para todos os desejos e pedidos, para todas as vontades, para todos. E ele fala muito sobre o fluxo do bem-estar, que sempre corre na nossa direção o tempo todo, o fluxo do bem-estar, que é a única coisa que existe. A única coisa que existe é o fluxo do bem-estar correndo na nossa direção. Nossa, eu fico até arrepiado. Então, eu faço esse convite para vocês. Essa é a minha indicação do livro Peça Será Atendido, um livro de cabeceira
para consultar sempre, para mudar também a sua realidade. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre do que eu falo para vocês. E agora, depois desse livro, eu tenho mais certeza. Eu sou extraordinário, porque eu nasci, mereço e pertenço a essa realidade para viver uma vida extraordinária. Um super beijo para vocês e até os próximos vídeos, porque nós vamos falar muito ainda sobre temas e situações específicas aqui. Tchau!